isso sobre ele na cruz, quando ele morreu e nos deu a nova natureza. Sempre Ele é o seu Deus, você não pode esquecer disso. Você nunca está sozinho, porque Ele falou que você não está sozinho. Então, por que ficar temeroso? Por que pensar errado? Tem que andar nessa comunhão. Na hora difícil, você clama, Ele vem. Ele vem do jeito dele, não é do jeito que você programa, porque Ele vem espiritualmente abençoar você. E mais, quando nós falamos a palavra, quando nós honramos o nosso Deus, glorificamos esse Deus, os anjos estão presentes. Sempre há anjos em nosso redor, sempre os anjos estão conosco ministrando a glória de Deus, a proteção, os benefícios dessas bênçãos que Deus já liberou para nós. Os anjos estão conosco. Então, cada vez que você vai falando a palavra de Deus e você vai louvando o Senhor, tem anjos com você, porque os anjos estão juntos com a palavra. Então, não é para ficar com a boca fechada o dia inteiro, só matutando. Porque às vezes você está lá trabalhando e você fica, teu pensamento vai longe e você fica pensando coisas ruins. Procura observar o seu pensamento. Nem sempre o seu pensamento é de glória, é de bênção, é de alegria, é de paz. Então, está pensando errado. Tá? Então, você tem que pensar e falar para acontecer. E os anjos se fazem presente, então você nunca está sozinho. Nós não precisamos ver, porque nós cremos, esta que é a chave. Porque a Bíblia diz que os anjos estão, Ele acampa ao redor daqueles que temem ao Senhor. Temer, né? Ai, que medo, Deus vai me castigar. E não, temor não é neste sentido da tradução, mas é uma reverência profunda onde você tem o Senhor como seu Deus e você obedece, reverencia, adora, se submete. Ele é o seu Deus, não é você que é o seu Deus. Então, anjos estão presentes, amém? Então, vamos lá. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom, Ele é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Mais uma vez. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. E nós todos juntos dizemos, glória a Deus, aleluia, vamos sentar. Deus abençoe o seu coração. Hoje nós estamos aqui para celebrarmos a ressurreição de Jesus. Páscoa é ressurreição de Jesus. Eu me lembro que quando eu era católica, porque eu nasci católica, eu fui criada na igreja católica, mas nós éramos participantes de tudo da igreja católica constantemente. Se haviam coisas na semana, a gente ia fim de semana principalmente. Mas era engraçado observar que os católicos, que se diziam católicos, só iam na igreja no dia da Páscoa e na missa do galo, que é a véspera mas são católicos, Porque o resto do tempo eles iam no espiritismo, eles iam na sorte, por elefante para, sei lá, espantar o mal, mas são católicos, diziam, quer dizer, pessoas que não estão salvas em hipótese alguma. Então, mas aqui, dentro da igreja de Cristo Jesus evangélica, também está cheio de gente assim. Outros nem estão lá ligando que é Páscoa. Aliás, pensam que Páscoa é coelhinho. Isso é uma invenção popular para vender chocolate, uma ideia aí inventada que não tem nada a ver com a ressurreição de Cristo Jesus, que é o maior marco da história de todos os tempos e será para sempre, a ressurreição de Jesus. Porque Jesus disse, eu vou dar a minha vida. Não é que o diabo pegou, prendeu, matou e fez. Ele deu a vida dele para acontecer isso, espontaneamente. Precisa entender quem é Jesus. Ele se ofereceu como sacrifício pelos nossos pecados.
Mas ele disse, depois eu vou resgatá-la. Foi o dia da ressurreição. Está escrito aqui no Evangelho de João. Se vocês forem ler, vocês vão observar esta passagem, ele dizendo isso. Então, é o poder de Deus que nos resgatou da nossa vã maneira de viver, que nós éramos completamente sem Deus, porque não éramos nascidos de novo. Não era anunciado esta vida eterna de Jesus. Eram só práticas religiosas. E aquele que tinha no coração um desejo maior de conhecer esse Deus, acabou chegando. E assim é. Quem quer mais, tem mais. Quem quer raso, fica no raso. Mas o raso às vezes é um pouco perigoso, tá? Então hoje, por ser este fato que, gente, mexeu com toda a estrutura da humanidade, a ressurreição de Jesus, é um dia digno de glória, um dia digno de nós reverenciarmos esse Deus, nos posicionarmos dele, lembrando que sem ele nós estaríamos no inferno por toda a eternidade. E que nós devemos a nossa vida a ele. Então não é para eu ser o que eu quero ser, é para eu ser o que ele quer que eu seja. E você também, então você tem que conhecer esse Deus. Você não está aqui no mundo por acaso, porque aconteceu lá e a sua mãe engravidou e você nasceu, não é por isso. Existe um plano de Deus na sua vida na hora que você foi concebido, está escrito. Não é na hora que você se salvou que Deus foi imediatamente fazer um plano para você. Salmo 137, você vai ler. Ele diz claramente que no ventre de nossa mãe, Deus já fez todo um plano para a nossa vida. Existe o livro da história da sua vida. É para você cumprir. Se você não cumprir, vai ser aberto esse livro e o Senhor vai mostrar no dia que nós nos encontrarmos com Ele, quando Ele arrebatar a igreja. Não é o julgamento final, isso aí é para os demônios, aqueles rebeldes que rejeitaram a salvação, Jesus Cristo, e para todos os anjos caídos que rebelaram contra Deus no céu. É o julgamento final, tipo, acabou o seu tempo, agora é lago de enxofre e fogo por todos os séculos, queimando num fogo que nunca acaba com você. Então, isso é outra coisa. Mas quando nós nos encontrarmos com Jesus, a igreja, os que estão salvos, que aceitaram Jesus, estes, ele vai sim abrir o livro para fazer o julgamento e é individual. Não vai ter ninguém do teu lado para te ajudar, para você, ai, como é que eu faço? Não vai ter, tá? Então, não é para ninguém ficar com medo desse dia, porque a palavra de Deus diz que é para nós andarmos aqui na terra agora como ele andou. Então não há temor neste dia, no dia do Senhor, que nós vamos, então ele vai mostrar para nós as nossas obras. Então, o que você fez para Jesus espiritualmente, que você sabe que ele mandou você fazer e você fez dentro do que ele quis, e qual foi o seu relacionamento com ele nesses anos todos que ele te deu chance de vida aqui na terra. Então, se for metal precioso, ouro, prata, bronze, vai para o fogo, mas não vai ser extinguido, vai receber um bom galardão, de acordo com o que você fez. Está tudo escrito aqui na Bíblia, em Salmos, em muitos lugares, Paulo fala sobre isso. E se for palha, se for madeira, vai queimar, não teve obra nenhuma. Você fez o que você quis na sua vida. Você levou a sua vida, sendo que a sua vida é de Jesus. Ele comprou você. Eu já preguei isso aqui. Ele foi lá no mercado, onde os escravos estavam expostos, no mercado de Satanás, onde todos os escravos estavam expostos, nós éramos escravos de Satanás. E ele foi lá e resgatou todos os escravos que estavam lá. Ele comprou, porque o preço da compra do escravo era o próprio sangue do comprador de Jesus. Então ele colocou na mesa de Satanás o sangue dele, diz: estão libertos aqueles que me aceitarem, aqueles que me
quiserem como Senhor e Salvador de suas vidas. Você quis, você está aqui. Os que estão em casa, os que vão chegar ainda, se não é nesse minuto que ele vem, há tempo de aceitar. Então, esta salvação não é só para nós esperarmos, sermos salvos e esperarmos o arrebatamento, vamos embora, glória. Não, é para ter comunhão com Deus. Você deve a sua vida a Ele. Porque foi paga com um preço que ninguém poderia pagar. O preço mais alto do céu foi pago para resgatar a sua vida da mão do diabo. Não é para você aceitar Jesus e levar a sua vida. Hoje vamos para a igreja, hoje é Páscoa, hoje é a ressurreição de Jesus. Não, mas é todo dia. Hoje nós estamos celebrando, não sabemos exatamente quando que foi isso, porque no calendário deles, eles fizeram uma conta, 40 dias, não sei de quando, e assim vai. Mas, figuradamente, pode ser essa data sim, assim, mas com exatidão ninguém sabe quando foi. Mas aconteceu, porque está tudo registrado na Bíblia, entendeu? Então, é para nós buscarmos conhecer Deus, é para ter relacionamento com Deus, que Deus fez isso. Ele quis nos tirar daquela condição que nós não podíamos nem ousar falar com Ele. Nem ousar. Então Jesus nos reconciliou com Deus, nosso Pai. Para quê? Para nós termos comunhão com Ele, de novo. Que Ele perdeu essa comunhão com a humanidade. Então é com o seu coração, é com a sua vida, não é com a sua cabeça. Se você não sabe nada da palavra, não sabe se portar com a palavra diante da sua vida, se você não sabe o que a palavra quer dizer isso, que você não tem relacionamento com Deus. Mas Ele está te dando chance, porque tem muito ensino para você aprender como que você vai se relacionar com Deus, tá? Então, ao aceitarmos Jesus no dia da ressurreição de Jesus, porque nós somos ressuscitados com Ele. Nós éramos mortos, está lá em Romanos capítulo 6. Fomos ressuscitados com eles, com Jesus, por isso nós nascemos de novo. Nascemos de novo porque o aceitamos como Senhor e Salvador da vida dele. Ressurreição é isso. Não foi só Jesus que ressuscitou, você ressuscitou, porque você era morto espiritualmente. Você não tinha nada de Deus na sua vida. Então, quando você aceitou Jesus, veio da ressurreição de Jesus. Ele te ressuscitou, você nasceu de novo e você passou a ser dele, tá? Então, esta ressurreição quer dizer o quê? Que nós morremos com Jesus, para haver ressurreição tem que ter morte, ou não? É lógico que ele ressuscitou dos mortos, né? Que Jesus ressuscitou dos mortos. Mas como que Jesus ressuscitou dos mortos? Ele foi enterrado morto, fisicamente, tá? Então, lá em Romanos capítulo 6, ele explica bem isso, que quando nós aceitamos Jesus, nós morremos para o homem velho, não é para você levar a sua vida de antes que você nasceu de novo. Tá bom, você não vai nas macumbarias, você não fica vendo sorte, mas o que você fez com a tua salvação? Eu aceitei Jesus, e fica por isso? Você não conhece Jesus. Jesus não é um quadro, Jesus não é um crucifixo, Jesus não é uma lembrança, Jesus é vida. Então você tem que viver essa vida, porque essa vida eterna é para começar agora. Jesus é vida eterna, Ele é a vida eterna. Não é só no céu, o céu é maravilhoso, completo, mas já é para viver aqui agora. Então é isso que nós estamos recebendo, que nós morremos para o nosso homem velho e fomos ressuscitados. Conforme Efésios diz, da vã maneira de viver que vivíamos antes, pela ressurreição, e hoje nós vivemos esta vida de Deus e estamos assentados junto com Cristo Jesus em lugares celestiais. Você não precisa sentir, você tem que ter entendimento, você tem que entender. Porque se você quiser sentir, você nunca vai andar com Deus. Eu senti hoje, então só hoje. Amanhã você não sente nada, você não anda com Ele. Você é a mesma pessoa, homem velho. Não tem nada que sentir. Você tem que saber que você está andando com Ele. Bom, é um prazer se Deus se manifestou.
sabe assim, uma gota mínima, um cisquinho mínimo da presença dele, e você se alegrou, mas aquilo passa. O teu espírito está vivo, você tem que andar naquela condição. Vocês estão acompanhando? Então não fica andando atrás, aí eu senti, ai, mas hoje, né, hoje estava tão sem graça. É você que está sem graça. Não tem que estar, a palavra de Deus nunca é sem graça. Você quer andar na sua carne, nos seus sentidos. Parece que você está, por favor, num culto, ou lendo a Bíblia na tua casa, ou querendo, sei lá, tentar se comunicar com Deus. Você é por favor? Você está fazendo isso assim? Não é. É por fé. Não importa se você sente ou não, porque não é, que nem amor, não é para sentir. Quem falou que amor de Deus é para sentir? Ah, eu não estou sentindo amor nenhum, então eu não amo? Não tem a ver. O amor é uma ação, esse amor de Deus. Eu não vou te odiar, eu não vou ficar contra você, eu não vou querer te prejudicar, fazer o mal para você. Amor de Deus, mas não estou sentindo nada. Mas isso flui. Vocês estão acompanhando? Então você não precisa demonstrar amor, porque o amor tem que fluir, e é o próprio Deus que flui. Ele faz fluir esse amor. A sua conduta diária, porque um dia você está maravilhoso, você quer mostrar que você ama, mas no outro dia você não está. Você nem olha na cara de ninguém, você está... Então, entendeu? Então não se sente o amor. O amor, ele é uma conduta de vida. É bem diferente, então religião não sabe falar isso, fica falando, olha, você está julgando, olha, você está... Não, o que está errado, está errado. Você não vai abençoar pecado nenhum. Tem gente que vem na igreja para pedir para Deus abençoar o pecado. Não vai, porque Deus não abençoa o pecado. Não adianta você ficar orando para Deus liberar uma unção para abençoar o teu pecado. Ele não vai abençoar pecado. Onde você viu que Deus abençoa pecado? Você já viu isso? Ah, não, nenhum lugar na Bíblia. Você não está lendo o que está acontecendo lá? No Antigo Testamento, os horrores? Deus se afasta, acabou. Você tem que mudar de vida, largar a mão do pecado, para você ser abençoado. Agora tem gente que está no erro, está completamente no caminho errado, fazendo coisa errada. Quer que a hora para Deus me abençoar? Não, de jeito não. Tem que ajustar o coração, tá? A vida. Mas nós vamos ver essa ressurreição então, que eu vou mostrar, e hoje o título que eu vou dar aqui para esse culto, esse ensino, é o que aconteceu entre a cruz, a morte de Jesus, e a ressurreição. O que aconteceu? Ficou um vazio esse momento que foram 3 dias. Então vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15, e nós vamos ver os versículos de 1 a 4. Diz assim: Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei. É Paulo que está falando. O qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei. Amém? Então, gente, sabe, oscila esse negócio de salvação. Não é que a pessoa foi salva e está salva para sempre. Às vezes nem foi salva, porque quem está salvo está andando nisso. 1 Coríntios capítulo 15. Está valendo? Leia com atenção a Bíblia para você ajustar a tua vida na palavra, em Deus. Não brinca. Tá? Depois, olha aqui, a menos que tenha escrito em vão, ok? Então existe este lance aí. Creu em vão, não resolveu nada o evangelho. Agora o calo apertou, está fazendo coisa errada, vamos para a igreja, porque tem unção, Deus vai fazer. Não, senhor, ele vai vir uma unção para você se arrepender. Porque a palavra de Deus diz que o arrependimento verdadeiro vem quando o Espírito Santo causa uma tristeza profunda do que eu fiz de errado. Está escrito aqui, né? Se não causar um arrependimento profundo do que fez errado, não vem aqui, não. Uai, vamos dizer, a pessoa roubou tudo. Mas eu quero ficar com tudo. E Deus, eles estão querendo roubar o que eu roubei. O Senhor protege o que eu roubei? Hein? Deus vai abençoar isso? Vamos dar uma risada. Porque não, né, diabo? Cai fora. Isso é ignorância da palavra. É isso que ele falou. A menos que creu em vão.
pessoa está pensando que pode levar a vida que quer. E depois Deus abençoa, Deus faz, eu vou ser bonzinho. Não, vai limpar o teu coração, largar a mão do pecado. Da vida errada que você está levando. Isso é a ressurreição, é vida nova. Não é ovinho de Páscoa, não. Aí todo mundo faz uma mesa bonita, coisas e flores, e todo mundo lá, e todo mundo o quê? Não, onde? Tem que ser de verdade, reconhecer a vida nova. Não é demais? Não, mas é porque a verdade dói, né? Lógico, o povo quer andar na mentira. Então não dá. Aí versículo 3. Antes de tudo vos entreguei o que também eu recebi. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. E que foi sepultado. E ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E depois tem testemunhas que viu no versículo 5. E apareceu a Cefas e depois aos 12. Então Paulo mostra aqui para nós 3 partes do Evangelho com relação à morte e à ressurreição de Jesus. Primeira coisa, no versículo 3, diz que ele morreu. 1. Segunda coisa foi Segunda coisa foi que ele foi sepultado, ele morreu pelos nossos pecados. De verdade, porque ele levou os nossos pecados. Você tem que saber que o que você fez atrás está lavado no sangue de Jesus. Não fica se martirizando com coisa do passado. Jesus te perdoou. Acabou. Porque você morreu com ele, você ressuscitou. Aquilo lá acabou. Mas ele também perdoa o presente. Agora, se eu pecar agora, há uma reconciliação, porque o Espírito Santo me põe um arrependimento santo. E eu fico triste com aquilo que eu não posso fazer. Pronto, Deus, eu peço perdão, já estou arrependido. E ele perdoa. E no futuro também, porque ele é o mesmo ontem, hoje, para sempre, que o perdão é também para o futuro. Se eu chegar lá e errei, vai ter perdão. Porque hoje nós estamos vivendo o futuro dos 2000 anos atrás, ou não? Quer dizer que o perdão ainda prevalece. É até o fim. Tá? Então há perdão. Por isso que é bom a gente ir para Jesus. Se errou, não é continuar no erro. Ou o que as pessoas fazem? Com medo de Deus, larga Deus. Não. Tem não que ter medo de Deus, ele é perdão, misericórdia. Então foi o segundo, a segunda etapa, não é? É o sepultamento, ele morreu. E a terceira, ele ressuscitou. Aqui no versículo 4 também está isso daí, tá? Então ele morreu pelos nossos pecados. A primeira parte. Morreu. Segunda parte, ele foi sepultado. Que jeito? Morto. Porque só é enterrado no túmulo. Quem quem é? Morto. Ele morreu fisicamente, de verdade. É fato, está na Bíblia. Porque tem gente que fica aí, não, Jesus nem morreu. Fica andando atrás de besteira de internet. Não tem nada a ver. É a Bíblia que é a nossa referência, ok? Então ele foi morto. Mas aconteceu o que com ele? Com a alma dele e o espírito neste meio tempo, né, entre a cruz e a ressurreição, é a terceira parte. Ele ressuscitou, que está no versículo 4, no terceiro dia. Então, para que Jesus foi para a cruz? Para nos livrar do pecado, amém? Ele foi por livre e espontânea vontade, ele decidiu, eu vou fazer isso por eles, isso é amor. Como é que você duvida do amor de Deus, que ele não te ouve, que ele te prejudicou, que ele não estava com você naquela hora, que deu tudo errado? Isso aí é não falta de conhecimento de Deus, tá? Então, Jesus morreu pelos nossos pecados. Ele levou. Você tem que ter entendimento disso, ler bastante a Bíblia, falar isso para você entender, para você aceitar o perdão que Deus te deu. Que há perdão, porque quando você vai se relacionar com Ele, você se relaciona com o perdão e o amor dEle, não com acusação e condenação, que não há. Vocês estão acompanhando? Então, lá na cruz, esse foi o pior horror, né, que Jesus pagou, porque veio o fogo de Deus como julgamento para Jesus, que era para cair em nós. Você tem que entender isso. Nós merecíamos. Nós éramos sem Deus. Lendo o Antigo Testamento, nós éramos aquela gente que não tinha Deus, não tinha perdão, não conhecia. Então, o julgamento de fogo
que caiu sobre Jesus, que ele morreu com os nossos pecados, foi julgamento de Deus. Era para ter caído em nós e não caiu. E não vai cair. Já foi julgado os nossos pecados. Caiu todos sobre Jesus. Então, nós podemos estar agora com esse coração aberto para andar com esse Deus, receber esse Deus e ter comunhão com Ele. Veja Mateus agora, capítulo 20. Vamos ver aqui. O que ele está dizendo para nós aqui? Isso é a ressurreição de Jesus. Agora, veja aqui. Essa culpa aqui, gente, do nosso pecado, deixa eu ver aqui onde que está. É versículo 22, tá? Mateus, capítulo 20, versículo 22. Olha só o que está dizendo aqui. Mas aqui, essa história, são a mãe de Tiago e João pedindo para que ele, pusesse os filhos à direita. Então essa é a conversa. Aí Jesus responde para ela: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe: podemos. Aí Jesus diz: tá bom, bebereis o meu cálice, mas ao assentar à minha direita e à minha esquerda, não me compete concedê-lo. É porém para aqueles a quem está preparado ao meu Pai. Porque ela não estava entendendo o posicionamento de Jesus. Então nós vemos aqui na Bíblia, não só no Novo Testamento, mas no Antigo Testamento, que toda vez que fala em beber o cálice, é um julgamento, é numa situação negativa. Tanto no Novo Testamento como no Antigo Testamento, tá? É no sentido negativo, porque é onde a ira de Deus é colocada. Jeremias fala sobre isso, Apocalipse fala sobre isso. Então, Deus coloca a ira dele neste cálice, é usada essa expressão, beber o cálice. Deus fala nessa expressão, que é justamente onde ele põe a ira, porque ele vai julgar. Então, é isso que Jesus já está dizendo, que ele vai ser julgado. Através deste cálice, beber este cálice de Deus é a ira. Entendeu? Então, é por isso que ele foi julgado, com o fogo de Deus na cruz. Você tem que entender isso. O que foi que aconteceu com a pessoa de Jesus, que é o Logos que se fez carne, o próprio Deus. Um homem, tá? Lá em Jeremias, eu não vou para lá, mas Jeremias, vocês podem anotar aí, 25, versículo 15, Deus fala da ira dele, em beber o cálice da ira dele. Vocês vão pesquisar lá. Jeremias 15, Jeremias 22, versículo 15. E Apocalipse 14, versículo 9, e Apocalipse 18, versículo 8, é também sobre o cálice da ira de Deus, que ele vai executar isso ainda, mas no final. Então, toda vez que aparecer beber o cálice de Deus, é no sentido negativo, onde está a ira de Deus, que ele vai julgar. Por isso que Jesus foi julgado pela ira de Deus, quando ele diz aqui: compete a mim beber o cálice que ele tem que beber. Ele ia ser julgado, ele sabia que ele ia ser julgado. E o julgamento, gente, era morte. E por que morte de cruz? Porque era a pior morte usada até hoje, por todos os tempos. Usada pelos romanos na ocasião. E é até hoje. Porque a morte é lenta, vai asfixiando, além de ser crucificado, Então, é terrível. E foi então esse o julgamento de Deus. Vamos ver Romanos, para a gente entender melhor isso daqui. Romanos capítulo 3 agora. Veja lá. Romanos capítulo 3. Se você não conhecer Deus, o que Deus fez, o que Deus é, o que Deus vai fazer, você fica de bobeira aqui na terra, na religião, vivendo a sua vida sem resposta nenhuma para a sua situação. Tudo tem resposta, tá? Então, Romanos, vamos ver capítulo 3, o versículo 25, olha aqui. A quem Deus propôs no seu sangue
como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Então, no sangue de Jesus houve o que? Uma propiciação. O que é propiciação? É um apaziguamento, digamos. Sabe, Deus, ele apaziguou aquela situação nossa no sangue de Jesus. Porque era sério, nós não tínhamos como sair daquela. Porque nós fomos entregues com tudo para Satanás, através do pecado de Adão e Eva. Não tinha como sair de lá. Tá? A humanidade inteira, todas as nações. Por isso que está aberto agora para todas as nações, quem quiser aceitar o Salvador, o Evangelho já foi pregado para o mundo inteiro. Todos, quem quiser, tem salvação. Então, essa propiciação nada mais é do que um apaziguamento de Deus, através do sangue de Jesus, que aconteceu que ele derramou o sangue dele para manifestar a justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os nossos pecados. Então, você tem que conhecer o caráter de Deus. Se Deus fez isso para você lá agora, por que agora não quer te atender? Você não entendeu, então. Você não sabe se posicionar. Tá? Já foi julgado o nosso pecado. Por isso que nós fomos limpos, libertos. Não anda no teu passado. Porque fica martirizando coisa que o diabo está te enganando. Isso é religião, não é a verdade. Você tem que conhecer a verdade, você está justificado. Esse é o seu Deus que te ama. Ele é perfeito, ele é santo. É o único Deus vivo que existe. É o nosso Deus. Maravilhoso, tá? Então, no Antigo Testamento, precisava o quê? De animais sacrificados, para que, através do sangue deles, daquele sacrifício, houvesse a cobertura dos pecados. E não limpeza dos pecados. Não tinha como tirar pecado. Então, por isso que Deus prefigurou a morte de Jesus Cristo, para ele poder continuar abençoando, usando todos os mandamentos da lei, né, que são 636, para que com o sacrifício dos pecados, eles não conseguiam observar a lei, manter a lei, praticar. Então, com o sangue do sacrifício dos animais, cobria-se o pecado e Deus abençoava. Uma vez por ano, então, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, no tabernáculo, onde estava a arca, a presença de Deus, o propiciatório, o local onde Deus estava, que era luz, era totalmente escuro, porque eram 7 peles de animais mais tecido que cobria aquela área, era totalmente negro o lugar. Preto, escuro, mas no propiciatório, entre os querubins, ali era o propiciatório onde era colocado o sangue, nunca foi tirado, era um sangue em cima do outro. Permanecia anualmente, que representava o sangue de Jesus que viria. Então, este sangue que era colocado dos animais lá, era para que, oferecido aquele sacrifício, tinha a hora certa, era 3 horas da tarde, a hora que era oferecido esse sacrifício naquele dia, anualmente. E Jesus morreu 3 dias antes, e quando ele ressuscitou, foi nesta hora, exatamente. Então, é tudo cronometrado, tudo coisa de Deus que tem, tá? Então, aquele sangue era para cobrir os pecados e Deus continuar abençoando a humanidade. E eles errando, mas eles vinham, faziam sacrifício. Depende, o pecado era um tipo de animal, ou quantos até. Então era serviço dioturnamente, porque eles tinham que fazer aquilo, porque senão a maldição matava eles. Deus se afastava e a maldição do pecado acabava com a vida deles, tá? Então, antigamente nunca, no Antigo Testamento, antes de Jesus, nunca foi possível se livrar da culpa do pecado. Nunca era coberto o pecado, não era tirado. Então,
E agora, como que nós vamos lidar com isso? É igual um cartão de crédito. Cartão de crédito, hoje em dia, todo mundo sabe bem lidar, né? Aliás, fica lá no vermelho, né, gente? Tem muita gente, cuidado. Mas que sabe lidar com o cartão, sabe. A pessoa compra e não paga na hora, não é? Dá um débito lá, porque o cartão está sustentando ou não a sua compra, a sua dívida. Mas a conta chega, né? Ou não, você tem que saldar. Então foi isso que aconteceu nesses anos todos antes de Jesus, com esses sacrifícios de animais, o sangue colocado no propiciatório dos animais. Houve um cartão de crédito que foi providenciado através do sangue dos animais, que prefigurava o sangue de Jesus na cruz naquele dia, quando ele morreu, às 3 horas da tarde, que o sangue dele foi derramado. Então, o cartão de crédito foi saldado, Jesus pagou aquela dívida que nós tínhamos com Deus, que estava por conta do crédito daquele cartão que era o próprio sangue de Jesus. Você consegue entender isso? E falar para você mesmo? Quando você estiver orando, você tem que saber isso. Para você saber que você está sem culpa. Mas isso não quer dizer que é para você pecar, porque você pode perder toda a sua salvação se você quiser andar no seu pecado passado. Porque você morreu para ele, então você não nasceu de novo. Ou então você negou Jesus. Tá valendo? Então não é uma vez salvo que você vai ser salvo a vida inteira, tá? Então os nossos pecados estavam no sangue, aliás, no cartão de crédito, e Jesus saldou, pagou a conta, a fatura foi paga. Nós ficamos limpos, entendeu? Você tem que entender isso. O quanto Deus te ama, o quanto Ele preza pela tua vida, o quanto Ele está olhando para você. Não interessa o teu sofrimento. Você sofreu porque não sabia lidar com a vida de Deus. Agora é para acabar com isso. Agora você vai saber se posicionar, se relacionando com Deus, não é com religião. Ele te aceita, Ele te libertou, Ele te salvou, Ele pagou o preço do seu pecado. Aquela dívida que você tinha, que ninguém poderia saldar, estava no cartão de crédito, no sangue de Jesus. Derramou o sangue, lavou os teus pecados, te perdoou e te limpou. Então, essa propiciação aqui é, na verdade, uma reconciliação. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, como reconciliação, apaziguamento com Ele, no sangue de Jesus. Deus elaborou isso para te amar, para você poder amá-lo, para você poder viver com Ele. Tá cheio de gente que não te quer, tá cheio de gente que te abandonou, tá cheio de gente que não te criou, tá cheio de gente que fez coisa horrível com você, sei lá, mas Deus nunca fez isso com você, nunca. Você vai ter que encontrar isso no seu coração, recebendo a revelação, aonde você vai receber o que você nunca recebeu na tua vida, para mudar completamente a sua vida. Porque esta propiciação do sangue de Jesus, mediante a sua fé, você está reconciliado com Deus. Houve um apaziguamento da ira de Deus. Ele não tem ira, ódio, nada de você, vingança. Ele te ama, Ele vai reconstruir a sua vida e você vai ver o quanto você é amada. E quando você recebe esse amor, você sabe amar as pessoas. Porque ele flui, é um amor de Deus, não é esse amor de quem te largou, de quem te, pisou em você, de quem não assumiu você que deveria ter assumido, de quem fez bagunça na tua vida e etc. Tem nada a ver. Isso acabou. Religioso não sabe sair dessa. Fica sempre se martirizando. E vive doente. Vive infeliz, vive triste, não prospera em área alguma, vive doente, não tem dinheiro, não consegue bem nisso, naquilo, no trabalho, não se satisfaz, porque foi machucado profundamente. Uma ferida ficou lá dentro. Mas agora Jesus veio para reconstruir você inteiramente. Ele limpou e lavou os teus pecados. Não é para você andar com essa dor mais. Isso aí pertence ao homem velho. Hoje você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Hoje você vai andar naquilo que está no seu espírito. E você não vai mais andar na carne, nos 5 sentidos. Acabou essa condição. Pensa nisso. Vida nova para você conquistar a glória de Deus na tua vida. É para você andar com Ele. Ele vai facilitar a tua vida. Você vai saber lutar
contra a sua carne e contra as investidas do diabo, porque você sabe quem é você agora em Cristo Jesus. E você sabe quem Cristo Jesus é para você. Então você tem todas as armas espirituais para você lutar contra tudo que vier na sua vida e principalmente seus pensamentos, lavando o seu coração, purificando o seu coração do que ficou aí. Esse resquício do pecado, do passado, da ira, da raiva, da falta de amor, da vingança, dos complexos de inferioridade. Eu sei lá, é tanta desgraça. Acabou! Você é que tem que sair desse lugar, vivendo o que está no seu espírito. Quando você ora em línguas, quando você estuda a Bíblia, quando você senta lá para estar com o seu Deus louvando, você está louvando agora de uma maneira diferente, porque você já é uma nova criatura. Você não vai mais permitir que esses sentimentos do passado dominem você. E isso, rompe isso agora para lavar a sua vida e a sua herança futura. Para ninguém carregar isso, porque antes carregava de pai para filho. Mas por que acontece? É lógico, está carregando maldição de pai para filho. Acabou agora na tua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, essa condição. É maravilhoso isso. Você é que vai romper, isso não é papo não. Isso não é papo, isso é vida. Você tem que viver isso na sua vida. Isso nunca mais do passado vai passar para a sua geração futura. Entende? Então, esta é o sacrifício de Jesus na cruz. Nós estamos falando da primeira parte ainda, que é a morte. Então, a morte de Jesus ocasionou tudo isso, né? Então, o preço dessa morte foi o julgamento de Deus sobre Jesus, do jeito que ele morreu, que você pode ler. Ninguém conseguiu demonstrar aqui na terra o que está escrito aqui, porque é só por revelação. Por melhor que tenha sido a representação de Mel Gibson, não é nenhum pedaço, nada do que realmente foi Jesus. Que foi horrível ver aquilo. Agora você imagina, uma pessoa sem figura humana. Sem figura. Hoje eu entendo a visão que Deus me deu. Eu de olhos fechados, orando, eu vi um rosto mais assim, desse tamanho, na minha frente aqui, todo desfigurado. O cabelo parecia de indigente grosso, daquela gente que não toma banho, e avermelhado, era o sangue dele. Porque foi cuspido, foi raspado no chão, tudo aconteceu, e o sangue, e o suor, tudo aquilo, ficou um cabelo desse tamanho, engruvinhado, parecia um bombril o cabelo dele inteiro, até aqui assim. O rosto era desse tamanho, os olhos saltados para fora, e o nariz era nada menos, nada mais do que desse tamanho, inchado desse tamanho. Não era a forma humana. Eu disse, mas que homem mais feio do mundo, que horror. Foram os meus pecados. Ana Maria, você não tem mais pecados. Eu levei sobre a minha vida, eu te amei na cruz. Você tem que ter essa revelação, para você andar com ele, para você receber este aceite dele. Ele te aceitou do jeito que você era, para colocar em você o que ele é agora. Então, o que eu era, ficou aquela figura de Jesus. O que nós éramos, ficou a figura dele, totalmente sem forma humana, nenhuma. Para nós hoje termos a imagem do nosso Deus, que foi colocado no nosso espírito, tá? Então, o sangue de Jesus, que é essa propiciação, que é a reconciliação, com a nossa fé nós recebemos agora a justiça. Justiça porque Deus falou, você tem que ser perfeito. Você tem que ser perfeito. Deus falou, sede santo como eu sou. Santo quer dizer, sede perfeito como eu sou. Mas com a lei é impossível, ninguém consegue. Mas o nosso espírito é perfeito. A justiça entrou lá. Nós fomos justificados com a perfeição de Deus. É o nosso espírito. Não me vem com essas desculpas que não dá, que eu não consigo. Você não tem relacionamento suficiente com Deus. Pensa nisso.
Será que dá para mudar a sua vida com isso tudo? Você tem que entender espiritualmente. Isso não é nada decoreba. Isso é vida, você tem que ter revelação, você tem que ouvir muito isso, você tem que acompanhar muito na Bíblia, se posicionar e confessar e falar isso. O que você é, o que ele fez. Porque ele vai curando o seu coração e tirando essa forma humana, pecadora, que já foi morta. Mas a religião faz viva. Não tem a ver. Não tem pecado. Não é demais? Gente, essa é a vida de Deus, tá? Então recebemos a justiça. Ele pagou essa dívida com o cartão de crédito, que é nada mais que o sangue deles. Vamos ver então João 5. Vamos aqui agora para o Evangelho de João, capítulo 5. Isto é a Páscoa, meus irmãos. É mais do que uma reunião que ninguém nem sabe o que quer dizer. Todo mundo no pecado, sentado, comendo chocolate e nem se lembra que tem um Deus que morreu para justificar, tirar e lavar do pecado, né? Mudar a vida. Então, João 5, nós vamos ver o versículo, deixa eu ver aqui, 24. Olha só isso aqui. João 5, 24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida, porque a nossa dívida já foi paga. Todos os pecados do passado, presente e futuro, ok? Você entendeu? Por que é futuro? Porque 2000 anos já passou. Isso aqui foi de 2000 anos atrás. Hoje é o futuro, ou não? Sim. Nós estamos perdoados ainda. Pode vir mais 2000 anos, vamos dizer que demorasse ainda, sei lá, mas não vai demorar tanto. Mas sempre há o perdão, porque o sangue foi que pagou o preço do pecado do mundo. Mas só quem aceita Jesus é que recebe, então, o perdão e é lavado com aquele sangue, é limpo, acabou. Você recebeu Jesus, você foi limpo, né? Os pecados foram perdoados. Então, ele diz aqui, veja só o versículo 24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, condenação, entendeu? Não tem condenação. O diabo quer te condenar. Já percebeu que às vezes ele vem? Não, você entra na presença de Deus. Nós falhamos, pisamos na bola, porque nós temos uma carne, ela vive em nós ainda. Ela tem que estar na cruz diariamente, conforme eu ando no meu espírito, mas tem hora que a gente dá um deslize e ela se levanta mais forte. Você viu que a carne é forte. Então, não é para viver em condenação. Fica na presença de Deus, ele te reconcilia com ele, porque há uma justiça de Deus no teu espírito, é profundo isso, e você sente paz, você recebe a paz, a sua consciência, a sua mente estão em paz, porque você está vivendo a vida espiritual. Errou, mas sabe receber o perdão. Você tem que aprender a receber essa reconciliação com Deus diariamente, para você andar na paz, você que tem que aprender, porque isso não é de cabeça, isso é do coração. Por isso que a oração diária é importante, a comunhão com Deus, para você orar no Espírito, não uma oração religiosa. Deus faz isso, Deus faz aquilo. Ficar falando coisa da boca não tem a ver. Pelo amor de Deus, vão entender isso que dia, hein? É vida, você tem que falar uma coisa que você está vivendo. Vocês estão me acompanhando? Você está perdendo tempo ficar falando Deus, não está acontecendo nada. Não adianta fazer discurso. Credo, coisa chata. Uma palavra basta ser a verdade que sai do seu coração. Então você tem que aprender a fazer oração baseado no que Deus fez, que está em você já. Essa é que vale. Não é ficar fazendo discurso. Discurso é o religioso que faz. Amém? Então, Jesus recebeu a nossa culpa e ela foi feita uma vez só. E é para sempre. Não vai ter outra vez. E nem você pode querer que haja uma outra oportunidade. Já está feito. É aí que os religiosos erram, tá? Porque Deus seria injusto, presta atenção. Se ele quisesse
que você pagasse os seus pecados. A gente fala besteira, estou pagando meus pecados. Mas isso aí é bobagem, não tem nada a ver. Ninguém está pagando pecado nenhum. Uma coisa está difícil, você vai orar para você se livrar daquilo. Se coloca na presença de Deus, você só vai saber como se livrar. Mas isso é terminologia, gente, é uma coisa religiosa maligna, errada, que fica incutida na cabeça. Você não vai pagar pecado nenhum. Porque se você tivesse que pagar o seu pecado, Deus ia ter que pôr sobre você agora aqueles pecados e você ia morrer com ele. Com aquele preço, sem ter salvação. Ainda ia para o inferno, porque ninguém pode se salvar. Eu sou tão boa. Ei, para com isso. Para quem? Para o diabo, né? Só pode ser, né? Porque o que é isso? Bom é Deus. Paulo já falou, se tem alguma coisa boa em mim é Cristo Jesus. Vai ler Bíblia. Vai, orgulhoso, eu sou ótimo, estou sempre me achando, esse orgulho tem que abaixar e ir lá para baixo. Eu estou fazendo para que todo mundo veja que eu sou ótimo, não, eu quero ver lá no escondido. Bom, você mesmo tem que se ver, eu tenho que me ver, não tem nada disso, nós precisamos dele. Então, o pecado foi pago, esse sacrifício de Jesus foi feito uma vez por todas, senão ele seria injusto, você tem que pagar. Você tem que andar de joelho, você tem que comer lama, você tem que, sabe, ficar meio que enforcado, sabe, gente, não é isso. Você não precisa fazer nada, você precisa aceitar o perdão e andar com ele. Buscar a regeneração da sua alma, que é isso que vale, é aquelas condutas. Porque você tem sim controle, se você anda no Espírito, dos pensamentos que geram o seu coração, para você não ficar matutando aquilo e fazer coisa errada. Vocês estão me acompanhando? Então, gente, cuidado. Tá? Agora, nós vamos passar para a segunda parte, que é o sepultamento de Jesus. Então, nós vimos lá que Jesus morreu, Jesus foi sepultado, morto. Ele morreu, o físico dele morreu. Então, ele foi para o túmulo, literalmente, foi lacrado, selado o túmulo dele. Ele ficou morto lá 3 dias, tá? Mas espera aí, para onde que foi essa alma e o Espírito de Jesus? Eles foram para onde? A Bíblia mostra tudo, Efésios, vamos ver, capítulo 4. Você tem que saber a Bíblia para você andar com Deus, senão você não anda com Deus coisa nenhuma. Estou falando sozinha aqui? Puxa vida, ainda bem que tem gente me ouvindo, né? É pena que eu não escuto o pessoal lá de casa, porque de certo um lá falou, né? Então nós vamos ver Efésios capítulo 4, o versículo 9, olha aqui. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Então, veja que aqui ele fala plural, regiões, plural, inferiores da terra. Haviam três, né? Porque um foi tirado. 3 compartimentos na terra. Mas, Ana Maria, você pode me falar, porque já me falaram que é lá no meio do oceano, bem lá no fundo, mas o outro acho que é algum vulcão, tem um lugar na terra que é o meio da terra. Gente, a Bíblia não explica aonde que é, isso aí tem gente falando, mas isso aqui é linguagem espiritual, ok? Isso aqui é linguagem espiritual. Então, esses lugares, é bom a gente entender que são lugares espirituais da terra, que existem. Uai, não existe seu espírito espiritual? Então é por aí. Não tem assim um local, porque eles ficam querendo revirar, saber tudo de coisa espiritual. Mas são coisas que a gente não vê. Mas existe, porque a Bíblia está dizendo. São regiões inferiores. Então eram 3 lugares que a Bíblia diz. O primeiro é o inferno, que no grego é chamado de Hades, é com H, no grego, que é lugar de tormento. Um deles é esse, lugar de tormento. A gente vai ver aqui na Bíblia, existe, tá? Que é reservado para quem esse lugar? Hades, no grego, é o inferno.
lugar de tormentos. O inferno, lugar de tormentos, aonde os incrédulos vão, quem não aceita Jesus. Vai direto para lá, não tem purgatório, lugarzinho para, sabe, você dar uma garibada e aí subir para o céu. Isso não existe. Morreu é céu ou inferno, o corpo é sepultado. O físico, esse físico morre porque ele é do pó, ele vai virar pó. Deus criou daqui, não foi? Que ele criou do pó da terra? Fez o homem do pó da terra? Então é aqui que ele vai ficar. Não era para morrer nunca, mas o pecado trouxe isso, a morte. A separação de Deus, né? Então, mas esse corpo, ele é enterrado. E o espírito e a alma, para onde eles vão? Sabe por quê? O espírito e a alma, eles são interligados. Eles não se separam. Não tem assim, a minha alma, a minha carne não prestou. Ela vai para o inferno, mas meu espírito nasce de novo, vai para o céu. Não tem a ver isso. Tá ok? Eles não podem se separar. Não tem como desligar uma coisa da outra. Então, o inferno é o lugar de tormentos por causa da palavra grega. Hades quer dizer isso, inferno, lugar de tormentos. A tradução original aqui da Bíblia é isso, tá? Mas existe também o seio do pai Abraão, que a gente vê lá, Lázaro e o rico, que Jesus mostrou, que quem aceita Deus, do Antigo Testamento, que cria na palavra de Deus, quem creu na palavra de Deus e que o Messias viria, que era o próprio Jesus, esses estavam salvos e iam para o seio do pai Abraão. Jesus cita lá, o seio do pai Abraão. É outro lugar, tá? Que era o lugar onde os justos da antiga aliança iam, porque Jesus não tinha morrido, levado os pecados, nem ressuscitado. Então não tinha acesso ao céu, não tinha como chegar lá. Deus preparou um lugar nas regiões celestiais, tá? Inferiores da terra. Existe um lugar chamado paraíso para estas pessoas. Todos os santos da antiga aliança que creram na palavra de Deus, nas promessas, que é o Messias, morreram e foram por fé para o paraíso. Então é o segundo lugar, ok? Isso é da antiga aliança, tá? Então esse seio do pai Abraão, que é esse lugar, que é também chamado paraíso. Então, ou tem lugar na Bíblia que fala paraíso, tem lugar que fala seio do pai Abraão. Quando você for ler a Bíblia, você já sabe, não é para agora, isso já aconteceu e acabou, está vazio, não tem mais ninguém lá, tá? Era um lugar de conforto, onde eles esperavam a ressurreição de Jesus. Ó que coisa boa. Tinha conforto de Deus, tinha tormento, não tinha coisa ruim de jeito nenhum. Porque conforto você está bem, né? Ó, um arzinho condicionado, ninguém aqui esbaforido, uma cadeira boa, conforto, esperando a ressurreição, tá? E o terceiro lugar são aonde estão os anjos caídos, aqueles que rebelaram contra Deus, que o anjo Miguel lutou e expulsou eles do céu, lembra? Que eles foram enganados por Satanás, Lúcifer, e eles aceitaram aquela evangelização de Lúcifer, que ele ia ser mais que Deus. Aqueles anjos, eles falam um terço, tal, que está escrito ali, mas não tem exatamente a quantidade, mas são muitos e muitos e muitos anjos. É uma boa leva de anjos, que são esses, né, que eles estão num lugar presos e acorrentados, a Bíblia diz. Então esse terceiro lugar é chamado de abismo. Já não ouviu falar? Na Bíblia própria diz sobre isso, que é no grego abusas, que é da onde veio a palavra abismo. O grego é isso daí. É um lugar aonde tem o inferno, presta atenção, ele é um lugar dividido por dois, vamos dizer, mas diz que é um lugar imenso, mas tipo assim, gente, gigante. Sabe, assim, maior que um país do mundo. É esse lugar. Olha que tem coisa lá, né? Coisa ruim lá. Então, metade é o inferno, Hades, o lugar de tormento, e a outra metade é o Tartarus, no grego, Tartarus.
é o lugar da prisão desses anjos, é separado, onde eles estão acorrentados. Lembra que eu falei que eu ia trazer isso aqui um dia? Então é isso. Então é bom saber que isso existe, está na Bíblia. E agora, a pessoa que decide aqui na Terra, o que ela... Não, ninguém vai para o Tartaros, porque ninguém é anjo caído. Mas existe o Hades, o inferno, onde tem tormento, quem não aceita Jesus. Quer levar o vidão, não quer saber. Por isso que você tem que andar muito para você ter a unção de Deus, viver mesmo essa vida, para ninguém da sua casa ir para lá. Porque é uma separação, mas quando você for no céu, você não vai ficar triste se alguém não foi. Porque há uma separação nisso, vai ver quem foi, da família, vai ser lindo, mas quem não foi, não tem choro, não tem lágrima, não tem sentimento, nada disso que nós temos aqui na Terra. É outro relacionamento. A pessoa pensa que, quando eu chegar lá eu vou ver meu marido. Não, teu marido, tá bom que ele tá lá, glória a Deus, mas não vai ser um relacionamento de marido e mulher. Vai ser um amor ágape, muito bom. Igual para todos. Então não vai ter a família A, B, C morando separado, aí? Aí já ia ter divisão, né, gente? Ai, Deus, porque a gente quer saber além das coisas, tá? Então, o que aconteceu com Jesus quando ele morreu? Ele foi imediatamente para o inferno. O Hades, lugar de tormentos. Ele foi visitar lá. Vamos ver isso, está em Atos. Atos, capítulo 2. Veja isso. Quanto mais eu souber o que tem de bom e o que tem de ruim, é óbvio que eu só vou optar por bom, né, gente? Porque eu não sou ignorante, estúpida a esse ponto de querer ir para um lugar que não presta. É decisão própria. Você ama tanto a sua vida e você quer ir para esses lugares? Então, vai buscar Jesus. Então, Atos 2, versículo 27, diz assim: porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Então, aqui, ele está dizendo, morte, que é o inferno, é a palavra Hades, lá no grego, tradução daqui veio do grego. Então, ele diz, não vai me deixar a minha alma nos tormentos do inferno. Jesus que está falando aqui. Esse versículo 27 é o próprio Jesus que está falando. Deus não vai me deixar nos tormentos do inferno e nem que que o teu santo veja a corrupção. Ele não poderia falar disso se ele não estivesse lá. Jesus falou isso porque ele estava lá, ele foi lá. Ele falou isso quando ele estava lá. No inferno. E em Salmos tem bastante lugar também que mostra isso daí, tá? Ele visitou o inferno. Agora Atos, veja Atos aqui, agora aqui mesmo, versículo 31. Prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou a corrupção. A corrupção é do corpo, porque ia virar morte, se decompor, virar pó, se decompor. Ele não foi feito disso. Ele foi gerado pelo Espírito Santo, no ventre da mãe, como um homem, mas Deus não deixou o corpo dele ser corrompido. Porque ele era o santo de Deus. Não é demais? Por isso que ele falou. E a morte, não deixar ele ficar no inferno. Aqui está falando da alma dele, ok? A alma dele visitando o inferno. Está bem claro aqui. Agora vamos ver Mateus 11. Nossa, eu não estou entendendo. Vai lendo, depois você entende. Você entender tudo na hora. Porque não é com a tua cabeça que você entende. Você tem que entender isso. Não é com a tua cabeça. Você tem que ficar estudando. Você está ouvindo, primeira vez. Depois você vai se familiarizando. Vai crescendo o seu conhecimento. E isso, o Espírito Santo vai te ajudando para você andar no que a Bíblia diz. Porque só de escutar aqui na igreja você não sabe nada. Depois você quer lembrar, não lembra, acabou, esvaziou e nem tem como praticar. Então, Mateus 11, nós vamos ver aqui o versículo 23. Jesus fala de inferno.
Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu? Descerás até o inferno? Porque se em Sodoma se tivesse operado os milagres em que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Tá? Então esse inferno aqui é o lugar de tormentos, onde ninguém crê, que é o Hades. Então não é lugar bom não. Tá? Aqui Jesus está falando para os cidadãos de Cafarnaum, os milagres que ele fez, é o lugar que ele mais fez milagres. 90% dos milagres de Jesus foi em Cafarnaum, que ele ficou lá, morando lá. E eles não se converteram. Então por isso que Jesus falou isso aqui. Porque Tiro e Sidom eram do Líbano, e eles nem eram povo judeu. E eles falou, vai haver mais bênçãos para eles vão para o céu do que vocês. Aonde eu morei, aonde eu preguei, e não levaram em conta. Então, é isso que ele está falando, vai para o inferno, tá? Então, aqui, essas citações no Novo Testamento sobre o inferno. Agora eu não vou para outros, porque senão a gente vai demorar demais, mas você pode anotar aí, onde Jesus fala, no Novo Testamento, Mateus 16, versículo 18, Jesus fala de inferno. Lucas 10, versículo 15, Jesus fala de inferno. Lucas 16, versículo 22, 23, Jesus é o rico e o Lázaro. Jesus fala do inferno, lugar de tormentos, amém? Então agora nós vamos ver aqui 1 Pedro, vamos andando. Porque nós estamos aqui hoje celebrando a ressurreição de Jesus. E aonde que ele foi? Para onde que ele foi antes de ressuscitar? Queria saber, então estamos sabendo. 1 Pedro capítulo 3 agora, veja aí. Aqui Pedro teve a revelação e nos explica sobre os anjos caídos. 1 Pedro capítulo 3, versículos 18. Não, deixa eu ver, não é 1 Pedro não. Deixa eu ver aqui. Espera aí, deixa eu ver aqui o que ele está falando. Não, acho que é essa. Mas eu estou em João, gente, eu nem ia achar nunca. Oh, Jesus. Isso, capítulo 3, isso. Então, versículo 18 diz assim, pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, os justos pelos injustos. Jesus era o justo, o homem justo, que ele praticou todos os mandamentos da lei, todos, 636. Os 33 anos de vida, ele praticou todos, porque ele nunca pecou, ele não conhecia pecado. Então, ele morreu, o justo pelo injusto. Cristo morreu uma única vez, está entendendo? Única, ele não vai morrer de novo, não adianta. Pelos pecados, o justo pelo injusto, para conduzir-vos a Deus. Morto, sim, na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisões. São esses anjos caídos. Ele foi para onde? Gente, ele foi para o... Aqui, olha, para o Tartarus. Ele foi lá nesse lugar, no abismo, falar para os espíritos em prisão, que são os anjos. Mas ele foi pregar o evangelho? Foi fazer uma super pregação? Não. Ele foi fazer pregar uma mensagem do julgamento final para eles. Essa que é. É isso que Jesus foi falar para ele, porque aqui essa palavra pregação dá a impressão que ele vai falar o evangelho. Não, porque no grego a palavra usada é kerusso, que quer dizer uma mensagem de julgamento final. Por isso que dá para saber o que Pedro está falando. Não uma mensagem do evangelho. Poderia alguém falar que é isso. Não, mas indo lá na tradução original, kerusso é uma mensagem do julgamento final que ele foi pregar. É isso aí. Agora, 2 Pedro, aqui no capítulo, deixa eu ver aqui, capítulo 2, 2 Pedro, capítulo 2, nós vamos ver o versículo 4. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, porque se rebelaram contra Deus,
rebelde que não aceita Jesus. Deus não vai poupar, tá? Mas era uma alma boa, gente. Fez tanto benefício para o mundo, não tem essa conversa? Você tem que ver, gente, que mulher boa, mas que homem santo. Como ele ajuda. Ele aceitou Jesus? Não. É um rebelde. É isso aí. Ok? Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno. Olha isso aí, hein? No inferno. Os entregou a abismo de trevas, reservando-os para juízo. Então, ele não poupou anjo quando pecaram, antes precipitando-os no inferno. Aqui, justamente, ele põe inferno e depois abismo, porque é esse lugar grande do Tartaros que está dividido. Porque esse inferno aqui não é o Hades, não é. É o Tartaros, que é o abismo. É lá que eles estão, tá bom? Pela tradução do grego. Porque podia, mas aqui parece inferno, então, os anjos, então, eles estão no lugar de tormentos? Não. Esse aqui, na tradução certa do grego, é o Tartaros. É o abismo, pode ser chamado de abismo, ou Tartaros. Tá? É onde estão os anjos, acorrentados e aprisionados. Eles nunca mais saíram de lá, desde o dia que eles foram expulsos do céu. Mas e os demônios? O pessoal fica falando que é aqueles anjos e que isso aqui, mas de acordo com a Bíblia não é, né, gente? Vai lá saber de onde que formou esses demônios. Esses demônios, coisas malignas que estão por aí, que eles estão a serviço de Satanás, mas não são aqueles anjos. Eles já estão lá acorrentados pela rebeldia deles contra Deus de fazer aquilo. Tá? Então existe isso, quando você for ler, você já vai ver. Tá? E por isso que ele diz que ele não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Deus teve que acabar com o mundo, porque só tinham esses rebeldes. Os rebeldes que se rebelaram contra Deus, que foram todos do mundo antigo, do dilúvio, para o Hades. Tá valendo? Deus é justo. Deus é justo. Se você aceitar Jesus, ele te salva mesmo, tá? Então, agora, aqui em Judas, ele também fala desses anjos. Quer ver? Veja aí, Judas, capítulo 1, versículo 6. Olha só o versículo 6, ele vai falar agora. Os anjos caídos. E a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sobre trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Amém? Então, é isso aí, esses anjos estão nesse lugar. Tá? Agora vamos ver aqui que Jesus também visitou o Tartaros. Jesus visitou. Ele foi em todos os lugares. Não foi fácil para ele, o próprio Deus Santo, ir naquela imundície maligna de Satanás. Então veja, Deus teve que criar esses lugares para colocar essa gente, né? Esses espíritos malignos. Para depois eles ficarem apartados dos santos de Deus eternamente, que vai ser esse o final. Depois do milênio. Tá? Então, Romanos, capítulo, vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui. Romanos 10. Vamos lá. Romanos, capítulo 10. Aí ele diz aqui, no versículo 7. Não, deixa eu ver aqui. Não, peraí. É isso mesmo. Quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos? Quem descerá ao abismo para levantar Cristo dentre os mortos? Ele mesmo, né? Ele foi lá visitar, porque ele foi por todos os lugares para mostrar ele é o Salvador, que ele é o Deus absoluto. Então ele foi nesse lugar, então ele foi primeiro para o Hades, depois ele foi para o abismo. Tartaros, proclamar a mensagem do julgamento final. Olha o nosso Deus,
Quem que é outro Deus? Aonde que existe outro Deus? Vivo, que completou tudo e vai realizar o fim dessa história para sempre. Para sempre. Esse é o Deus que nós servimos. Então, antes dele ressuscitar dos mortos, ele foi visitar estes 3 lugares. Agora, presta atenção aqui, o Efésios 4, versículo 8. Antes da gente ver o fim. Efésios 4, versículo 8, diz assim: quando Jesus subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subir, senão também que havia descido até as regiões inferiores da terra? Agora você entendeu isso? Então, antes dele ressuscitar, ele vai pegar todos os santos que estão no paraíso, que estão no seio do pai Abraão, para ressuscitar junto com ele. Por isso que nós fomos ressuscitados com ele, que a Bíblia diz, entendeu? É dentro dessa condição aqui, o paraíso. O paraíso que está debaixo da terra, certo? E aí ele foi para o 3º céu, onde é o lugar que Deus está mesmo, não é? E ele leva cativo, que são todos os que estavam no seio do pai Abraão, esperando. Todos os santos. Ressuscitou na hora com ele, ó o poder de Deus. Levou com ele, é isso que ele fez conosco. A hora que nós aceitamos Jesus, nós fomos ressuscitados. Por que você quer andar com seu homem velho, com a sua carne, só fazendo coisa errada, do jeito do mundo, do jeito que você era antes? O que é isso? Você está perdendo de Deus. Tem que mudar esse coração, tem que limpar esse coração, para andar com esse Deus maravilhoso. Você entende o preço? Que não é para você ficar daquele jeito, sem Deus, levando uma vida sem... Aceitou Jesus, está sem Deus, como é que é isso? Não tem a ver, né? Então, e por isso que quando nós chegarmos lá no céu, com certeza nós vamos encontrar o pai Abraão lá. Ele está lá com todos os santos que a Bíblia diz que morreram. Nós vamos ter o prazer e o privilégio de poder encontrar com todos esses daqui e todos que morreram em Cristo Jesus. Principalmente aqueles que tiveram ligação conosco e outras que nem tiveram, que através das nossas orações, de coisas que nós fizemos para o reino, que atingiu a vida deles, nós vamos ser recebidos por eles. Então, o que você faz para o reino? Como é que você está agindo no reino para você ser recebido por esses santos de Deus lá? Em nome de Jesus, quando você chegar. Porque vai ser uma glória. Vai ser assim, é festa, quando um santo de Deus chega lá na cruz, tá? Então, em resumo, o que aconteceu com Jesus quando ele morreu, antes da ressurreição? Ele visitou os infernos, as profundezas, né? E ele tinha um propósito para aqueles 3 lugares. Agora, a ressurreição dele está, nós vamos ver aqui em Romanos. Agora nós vamos entrar na ressurreição, que é a 3ª parte, tá certo? Romanos 4, versículo 25. O qual foi entregue Jesus por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Então, ele foi capaz de... o motivo, primeiro, dele ter morrido e ressuscitado foi para nos justificar, para acabar com essa divisão que nós não podíamos ter acesso a Deus. Fomos justificados, acabou. Primeira coisa que Deus fez, tá? Sabe? Ele teve que lidar com os nossos pecados. Jesus lidou com todos os nossos pecados na cruz. Desde a hora do sacrifício dele, da agonia, tudo, ele estava lidando com o pecado até a morte. E até ir para os infernos, os abismos e tudo mais, para todo lugar, tá? Sofreu para morrer. E foi por isso que ele ressuscitou, por causa dos mortos. Nós éramos mortos para Deus. Amém? E assim que nós fomos ressuscitados, né, é aquela parte que nós aceitamos Jesus,
Ele tirou aquela morte nossa, o peso, o preço do pecado, que era a nossa vida, e nos deu a vida dele. Então veja como é grande. Quando você for orar, focaliza sempre esse Jesus, essas palavras, o que a Bíblia diz, para você se posicionar nele e poder entregar a sua vida a ele. Porque você vai entregar a sua vida para quem você nem conhece, você nem sabe o que é ressurreição, o que é pecado, o que Jesus fez. Senão nós teríamos que sofrer esse culpa do pecado por toda a eternidade, para sempre, do sempre, do sempre. Mas nós fomos julgados, ele recebeu o julgamento, imerecidamente, porque quem merecia julgamento éramos nós. Ele imerecidamente mereceu. Veja o preço, quem é Jesus? Ele não merecia, veja o quanto ele te ama, para que nós pudéssemos ficar livres do pecado. Então aqui está a prova do perdão. Será que você consegue atingir? Vai orar mais um pouco. Aqui está a prova do perdão, que ele te perdoa. Por que você não vai perdoar quem faz coisa ruim para você? Quem faz coisa ruim para nós não é maior do que o Jesus recebeu dos nossos pecados sobre ele. Nós temos a condição de perdoar porque ele vive em nós, tá? Então, Jesus não poderia ressuscitar se os nossos pecados não tivessem sido liquidados. Ele liquidou a conta, zerou. Então ele pôde ressuscitar, ele pagou. Ele foi até o fim, desceu até os infernos, até o abismo. Então a conta do pecado, os nossos pecados foram liquidados, é por isso que ele ressuscitou, senão ele ficava morto lá, não tinha valido. Então, para encerrar, nós vamos 1 Coríntios 15, que nós começamos lá, que esse capítulo é maravilhoso, você pode ler, porque ele explica bem aqui, Paulo fala sobre isso. 1 Coríntios, capítulo 15, ele fala sobre isso. Aí, nós vamos ver então agora o versículo 17. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. Porque tinha gente lá falando que não, que ele não ressuscitou, que não sei o quê, porque surgiu na hora tudo. E além que foram pagos para acontecer isso. Porque o diabo está sempre no meio para colocar mentira. É a mesma coisa que ele fez com Adão e Eva, né? Só falando mentira. Mas a prova é a palavra de Deus. Porque esta é a palavra de Deus. É o Espírito Santo que escreveu tudo que está escrito aqui através da inspiração que ele deu para um homem ungido. Está valendo? Não, mas é o homem que escreveu, um homem ungido, que não escreveu por si, foi por inspiração do Espírito Santo, escreveu tudo. Foi o Espírito Santo, o próprio Deus que escreveu. E se em Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Então nós não temos mais que lidar com o pecado. Você errou, é lógico, você vai errar, nós vamos errar. Nós erramos. Mas por isso que todo dia nós temos que estar na presença de Deus. Aí ele nos fortalece, porque nós entramos na presença dele, arrependemos, Deus, eu preciso de ti. Obrigada, porque o Senhor está comigo. O Senhor pagou o preço dos meus pecados, eu me arrependo. Pronto, perdão é na hora. E você continua a sua vida com Deus, e você vai se fortalecendo para mudar, e ser melhor, e andar na perfeição de Deus. Como ele diz, sede santo como eu sou santo. Por isso que lá, em 1 João, capítulo 4, diz que no dia do julgamento nós vamos ter a ousadia para estar na presença de Deus, porque não haverá julgamento de morte para nós, porque já foi feito. É julgamento das obras, vai ser diferente, vai ser julgamento. É aí que você vai receber o que você fez, que você viveu aqui. Aí vai ter categorias para a eternidade. Mas não que você vai para o inferno ou vai perder a salvação, porque isso não tem. Então, a ressurreição é o inverso da maldição. É maravilhoso. Você não está na maldição, você está na ressurreição. Não é para continuar a maldição de gerações passadas na tua vida para o futuro. Acabou, porque você entendeu e você vai quebrar quando você orar. Com este entendimento, quando você orar, você confessa as bênçãos, você vive as bênçãos e elas vão passando de geração em geração e não precisa mais ter medo de Jesus.
Ele é maravilhoso. Ele está sempre pronto te esperando, principalmente a hora que você pisou na bola, que você mais precisa, ele está ali em pessoa, vivo, para te receber, porque ele te ama, ele te perdoa. Amém? Amém. Glória a Deus. Só perdoa quem ama, e Jesus te ama. Então vamos orar aqui para esses pedidos que estão na cesta. Estende a sua mão. Ó Senhor nosso Deus e Pai, eu te agradeço por você ouvir sempre as orações, porque você disse, quando você pedir de coração, eu faço. Então, Senhor, é de todo o coração que nós estamos orando por essas necessidades aqui, que estão escritas nestes papéis. E que essa unção, Senhor, que está no meu coração, é liberada agora, eu creio, através das minhas mãos. Senhor, e eles estão recebendo o que eles estão precisando, por isso eu quebro em nome de Jesus. Tudo o que esses demônios estão bloqueando nestas situações. Em nome de Jesus, você vai largar. Eu digo e ordeno, com a autoridade que o Senhor me deu, que você largue isso agora, e é em nome de Jesus. E te louvo, Deus meu Pai, por você estar abençoando cada situação, cada vida, cada pedido que foi colocado aqui em nome de Jesus. E essa oração eu estendo para todos que estão aqui fisicamente, todos que estão acompanhando aqui pela internet, através desse vídeo, Senhor, que alcance cada um na sua necessidade com a fé em Cristo Jesus. Esta sua situação está abençoada. E eu te louvo, meu Deus, meu Pai, pelo teu amor que está sendo agora abençoando, agindo nessas vidas. Aqueles que estavam reprimidos, que estavam abatidos no coração, por algum motivo, eles estão através do seu amor sendo abençoados agora. E é em nome de Jesus, que todos estão recebendo, através da tua palavra que foi ministrada aqui hoje, essa unção que saiu da tua palavra, Deus meu Pai, recebendo reconciliação contigo, reconciliação com familiares, com amigos, com pessoas, através do sangue de Jesus. Eu quebro em nome de Jesus toda esta artimanha e malícia de Satanás em romper este relacionamento que vem de ti, ó Pai, para estas vidas, eu digo em nome de Jesus. Eles estão sendo abençoados agora. É um milagre, está acontecendo. Por isso nós te louvamos, ó Deus, nosso Pai. E eu agradeço, Senhor, nós todos aqui de coração, a ressurreição de Jesus, essa vida que o Senhor nos deu, vida plena, vida nova. Nós não precisamos mais andar naquela vida velha que acabou, foi enterrada com Jesus, foi crucificada. Te agradeço o perdão dos nossos pecados, com a tua bondade, Pai, com o teu amor, que isso cresça cada dia mais no coração de todos. Por isso agora nós todos juntos aqui, com o coração contrito, humilhado na tua presença, um coração, Senhor, bem aberto a ti, nós queremos te dar, Pai, com toda a reverência, toda a glória, toda a honra e todo o poder ao teu santo nome. E todos os santos da igreja juntos dizem amém. Aleluia, glória a Deus. Então, que essa palavra tenha vindo com um peso de Deus, que é uma unção para a sua vida, para que esse peso perdure na sua semana, onde você está acolhido por Ele. E até o próximo culto, em nome de Jesus. E muito obrigado por estar aqui comigo, amém?